Hoje eu vim contar pra vocês como que eu virei garota de pro... Vocês já entenderam, né? Com 16 anos de idade. Eu morava com a minha mãe, só com a minha mãe, sempre foi eu e minha mãe. Meu pai eu não cheguei a conhecer, até porque quando eu perguntava pelo meu pai, ou quando tocava no assunto do meu pai, minha mãe sempre me repreendia, ou ela sempre brigava comigo, ela sempre xingava ele. Então, eu não sei quem é meu pai. Quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe conheceu um rapaz que virou meu padrasto. E esse rapaz, com pouco tempo, estava com a minha mãe, estava tendo um relacionamento com a minha mãe. Ele foi morar na nossa casa. Na verdade, ele e o filho dele. O filho dele deveria ter uns 13, 14 anos de idade, por aí. Meu padrasto, no começo, ele era um cara normal. Eu e ele nunca nos demos muito bem. Mas ele tratava minha mãe bem. Bem que eu falo é normal. Não era carinhoso, mas também não era um cara agressivo. Mas isso durou pouco tempo. Pouco tempo ele morando ali com a minha mãe e comigo, ele já começou a mostrar quem realmente ele era. Então ele já começou a ser agressivo, ele xingava minha mãe quando eles brigavam, ele humilhava minha mãe. A minha mãe, pelo jeito, já estava com a dependência emocional dele, né? Hoje eu entendo isso. E minha mãe não conseguia mais largar ele. A minha mãe nunca precisou de homem. Desde quando eu me entendo por gente, a minha mãe nunca precisou de homem. Minha mãe sempre foi muito guerreira, minha mãe sempre trabalhou. E ela sempre deu um jeito dela de trazer comida para casa, de não deixar faltar nada. Óbvio que a gente não tinha uma condição financeira muito boa, mas a gente não voltava assim, nada, né, que fosse de alimento para dentro de casa e tudo mais. E para minha mãe trabalhar, ela me deixava com a mulher que às vezes ela ia lá para casa, cuidava de mim lá em casa, às vezes eu ia para casa dela, uma moça que morava ali perto mesmo, né, da casa da minha mãe. Só que quando o meu padrasto foi morar com a gente, minha mãe falou que não havia mais necessidade dela pagar uma pessoa para cuidar de mim, né, para ficar comigo, já que meu padrasto, ele vivia de bico, né? Todos os trabalhos que aparecia para ele, nunca ele conseguia ficar em trabalho nenhum. Todos os trabalhos tinham defeito. Defeito nunca teve nele, né? Sempre teve em todos os trabalhos que ele arrumava. E então, como ele vivia de bico, a maioria das vezes ele estava em casa. Ele ia quando ele queria, ele não estava nem aí, porque ele sabia que a minha mãe sustentava a casa. Ele sabia que minha mãe não ia deixar faltar nada dentro de casa. E além disso, né, ele ainda levou o filho dele para morar com a gente, e o filho dele era cópia dele. O filho dele era cópia dele. Era um garoto mal educado, era um garoto folgado, sabe, abusado. Chega, dava ranço, sabe, de conviver com ele. Ele achava que ele que mandava lá em casa, tanto meu padrasto quanto o filho dele. Parecia que a gente que tinha ido morar na casa deles, não eles que tinham vindo morar com a gente. E aquilo ali me incomodava bastante, me irritava muito, muito. E eu sempre falava com a minha mãe que aquilo me irritava, que aquilo me incomodava. Porque ele queria mandar dentro de casa, na televisão, ele queria mandar qual canal que ele queria assistir. E a gente sempre brigava muito por isso, eu e o filho do meu padrasto. E a maioria das vezes, meu padrasto queria defender o filho dele, então eu e meu padrasto também acabava entrando na discussão. Então a gente acabava brigando também. Então a gente nunca se deu, eu e meu padrasto, nem eu e o filho dele. A gente não se dava bem de jeito nenhum. E eu passei, ele ia ficar com meu padrasto, né? Na verdade, ele só passava um bom em mim porque eu já tava fazendo meus 9 anos de idade. E eu não era tão bobinha assim. Como só era só eu e minha mãe me ensinou algumas coisas. Então, eu sabia fazer algumas coisas sozinha. Era só ele me olhar para nada demais acontecer, né? Acredito que tenha sido isso que a mãe pensou, até porque eu era uma criança ainda. E quando eu fiz meus 10 anos de idade, basicamente, o filho do meu padrasto, ele começou a mexer comigo, sabe? Ele começou a querer passar a mão nas minhas partes, entrar no banheiro quando eu tava no banheiro tomando banho, pra me ver sem roupa. Brincadeiras assim, puxar minha toalha, essas brincadeiras que pra mim não era brincadeira. E
Toda vez que ele fazia isso, a gente brigava muito e o pai dele ficava rindo da situação. E aí eu, incomodada, obviamente, eu fui falar com a minha mãe sobre o que estava acontecendo quando ela não estava em casa e que aquilo estava me incomodando bastante, que eu não estava gostando daquela situação. E quando a minha mãe foi falar com ele, com o filho do meu padrasto, ele simplesmente falou que estava brincando comigo, que não foi nada disso, que não teve maldade nenhuma, que eu era muito maldosa, que não era nada daquilo, que ele estava tentando se aproximar de mim, já que a gente brigava muito. E aí minha mãe começou a me ver como a implicante, como a chata, como a que não pode fazer nada com ela, não pode brincar com ela, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Minha mãe começou a me ver como a não me toca. E a maioria das vezes, a minha mãe começou a não querer brigar com o filho do meu padrasto, mesmo ele estando errado, pra ela não ter que brigar com o meu padrasto, porque o meu padrasto comprava a briga do filho dele. Por isso o filho dele também era mal educado, era igualzinho a ele, sabe? Ignorante quando tinha que ser, grosseiro, não sabia tratar uma mulher. O filho dele é muito igual a ele, é incrível como que realmente é um espelho, né? E dali as coisas pioraram quando ele viu que minha mãe não tomou providência nenhuma e que o pai dele ficava rindo da situação. As coisas foram piorando e cada vez que isso ia acontecendo ia ficando pior. E teve um dia que eu voltei da escola e quando eu cheguei da escola, eu tava tomando um banho e novamente ele entrou no banheiro e ele tirou minha roupa do banheiro e ficou brincando, sabe? E o pai dele rindo. Foi uma situação muito constrangedora pra mim. Eu fiquei durante horas dentro daquele banheiro, não saí do banheiro enquanto ele não me deu a toalha. E o meu padrasto que pegou e me deu minha toalha depois de várias horas. Eu sinceramente ficava perguntando se minha mãe não estava vendo aquela situação. Será que realmente ela não estava vendo aquilo? Ela não queria ver o que estava acontecendo? Porque eu falava o que acontecia dentro de casa. E isso foi acontecendo frequentemente. Quando eu tinha 12 anos de idade, o filho dele, do meu padrasto, ele consumiu o ato. Ele chegou, a fazer o que vocês já imaginam comigo. Eu cheguei da escola e fui dormir, eu já acordei com ele já em cima de mim, tirando a minha roupa, e ele fez. E dali parece que abriu um portal, sabe? Parece que abriu uma porta pro meu padrasto. Dali pra frente, tanto o filho do meu padrasto quanto o meu padrasto, eles cometiam esse ato absurdo comigo. Várias vezes um me pegava e me segurava enquanto o outro fazia. E minha mãe via, eu tinha mudado totalmente meu comportamento. Desde quando começou, as brincadeiras, eu já tinha mudado meu comportamento. Depois que o ato aconteceu, e mesmo que eu mudei o meu comportamento, eu fiquei vários dias sem ir para a escola. E por conta disso, eu estava envergonhada, eu estava me sentindo suja. Até mesmo na escola eu mudei completamente. Eu sempre fui uma menina muito alegre, gostava de brincar, gostava de falar, de conversar. E eu estava quieta na minha, esperando que alguém notasse que estava acontecendo alguma coisa de errado comigo. Só que também ninguém notou e eu também não tive coragem de contar para ninguém. E aí eu terminei meus estudos com isso acontecendo, e ele sempre me ameaçando, falando que se eu falasse alguma coisa, minha mãe ia pagar por isso, que eles iam fazer e acontecer com a minha mãe na minha frente, que tudo que ele fazia comigo, eles iam fazer com a minha mãe, e depois eles iam acabar com ela. E obviamente eu nunca ia deixar com que isso acontecesse com a minha mãe. Podia acontecer comigo, se ele falasse que ia fazer isso comigo, eu não ia ligar, porque eu já não tinha mais vontade nenhuma de viver. Mas com a minha mãe eu não ia deixar isso acontecer. Então eu sempre ficava quieta, eu já não me debatia mais quando eles vinham, porque parece que era pior. Quanto mais eu me debatia, parece que era pior. Eles já chegaram a me enforcar, já chegaram a me puxar pelos cabelos. Eles acabaram com a minha vida, de verdade. E no dia do meu aniversário, quando eu fiz 16 anos de idade, a minha mãe fez um bolinho, comprou um bolinho pra mim. E na hora que minha mãe começou a bater os parabéns, eu comecei a chorar.
E minha mãe não estava entendendo porque eu estava chorando. E depois eu falei, mãe, eu quero conversar com a senhora, preciso conversar com a senhora. E nesse dia eu chamei minha mãe no quarto, eu contei tudo pra minha mãe que vinha acontecendo. E por incrível que pareça, minha mãe ficou me olhando com a cara de tipo assim, de novo, mais uma história. E nisso minha mãe começou a brigar comigo, falando que eu tava inventando aquilo, porque eu não queria mais que eles morassem com a gente, porque eu não gostava, porque eu sempre reclamei deles. Então, com certeza que ele era porque eu não queria que eles morassem mais ali comigo. Eu falei, mãe, não é isso, não é. Pode me levar no médico pra senhora ver, eu não tô mentindo, eu não tô mentindo. E minha mãe simplesmente virou as costas e saiu do quarto e me deixou ali falando sozinha. E foi nesse dia que eu decidi que eu ia fugir de casa. Porque já que minha mãe não acreditava em mim, minha mãe, que eu esperava que tomasse alguma atitude, que tomasse alguma providência, ela simplesmente não acreditou em mim, quem mais iria acreditar? Então eu peguei minha mochila, coloquei algumas coisas, algumas peças de roupa que dava pra me usar assim no dia a dia. E aí eu fugi de casa, peguei na bolsa da minha mãe, acabei fazendo uma coisa que eu nunca fiz, foi mexer na bolsa da minha mãe, sem a permissão dela. Acabei pegando uma merreca mesmo na bolsa da minha mãe, pra poder pelo menos pagar a passagem de 2, 3 ônibus. E comer alguma coisa na rua, e foi isso que eu fiz. Fui pegando ônibus atrás de ônibus, sem saber qual destino que eu ia. E foi daí que tudo aconteceu. Eu comecei a trocar por comida. Eu comecei a deixar a pessoa usar o meu corpo para me poder comer, porque eu tava morando na rua. Literalmente eu tava morando na rua. E foi dali que eu vi que, da mesma forma que eu tava conseguindo comer, que eu tava conseguindo trocar aquilo por comida, eu achei que eu também conseguiria trocar o que eu fazia, né, o meu corpo por dinheiro. E eu comecei a fazer isso. Em troca de eu ter relação com os homens, eles me davam dinheiro. E eu fui fazendo isso direto. E quando eu vi que eu tava conseguindo pelo menos um dinheirinho, né, que dava pra me comer bem, que dava pra mim pelo menos pagar algum lugar pra mim tomar um banho, porque sempre eu tava tomando banho, né, em motéis e tal, quando ia pra motéis. Então eu tava sempre tomando banho em hotéis e tal. E quando eu não tomava banho em hotéis, tomava banho, eu pagava pra tomar banho em algum lugar, em alguma pensão. E foi quando eu vi que eu conseguia aumentar o valor, porque eu era nova, eu era bonitinha, e eu não andava muito mal vestida, eu não andava mal vestida como garota de rua, sabe? Então as pessoas nunca imaginavam, nunca ia passar na cabeça dos homens que eu era garota de rua, sabe? Que eu morava na rua. Eu sempre inventava um lugar. Quando eles perguntavam onde eu morava, eu sempre inventava um lugar, e eu sempre mentia a minha idade. E nisso eu fui vivendo assim, até que eu consegui juntar um dinheirinho. E quando eu consegui juntar um dinheirinho pra poder eu ir pagar uma pensão, sabe, bem michuruca mesmo, pra poder eu pelo menos dormir, que era onde eu via várias meninas ali fazendo, que elas também faziam a mesma coisa que eu, só que elas eram bem mais experientes. Só que eu não tinha contato com ninguém, não tinha amizade com ninguém, era só eu mesmo. E elas mesmo, sabe, me roubaram. Elas sabiam que eu tinha um dinheirinho guardado e tal. De vez em quando eu conversava com uma ou com outra. Então elas mesmo me roubaram. E aí eu tive que começar do zero tudo de novo. Mas aí eu comecei do zero tudo de novo e consegui juntar um dinheirinho também novamente para poder eu pagar um quartinho, né? Um quartinho que vocês não fazem nem ideia de como que era. E eu paguei, era uma pensão tão michuruca mesmo, gente, que eles alugaram o quarto para um mod menor, que ele nem pediu identidade nem nada. Tu chegava lá com o dinheiro, pagava e tava tudo bem. E aí você ficava quantos dias você quisesse. E aí eu fui vivendo ali nesse lugarzinho até
eu pegar mais experiência, e eu peguei mais experiência, e quando eu peguei mais experiência, eu simplesmente fui trabalhar num bordel. Eu já tinha meus 18 para 19 anos de idade. Eu fui trabalhar num bordel. De dia eu fazia os meus programas com meus clientes que já era fixo, né? E à noite eu trabalhava no bordel. Então eu vivia assim até que eu coloquei na minha cabeça que eu só ia ficar ali até eu conseguir um dinheiro para me alugar alguma coisinha para mim. Graças a Deus eu não fiquei ali muito tempo. Eu consegui um dinheiro para poder alugar, né, um apartamento para mim. Um apartamento não, uma kitnet, né? E aí eu comecei a morar nessa kitnet e comecei colocando as coisas aos poucos. E logo depois eu decidi que eu queria mudar de vida e que eu ia procurar um trabalho, que eu ia procurar um emprego. E confesso para vocês que era muito difícil. Eu comecei a colocar currículo, mas não era chamada, porque eu não tinha experiência com nada. Eu tinha terminado meus estudos, mas eu não tinha experiência com nada, em nada. Então era muito difícil mesmo. E aí foi quando eu decidi que eu ia fazer faculdade. E eu comecei a fazer faculdade. Eu fazia faculdade pelo dia, e quando dava tempo eu fazia, né, os meus programas com meus clientes, e à noite eu ia pro bordel. E consegui fazer isso por um bom tempo, até que eu estava terminando já a faculdade e eu comecei a colocar currículos em outros lugares mais distantes da onde eu estava vivendo e trabalhando no bordel e tudo mais. E foi quando eu fui chamada, eu fiz a entrevista e comecei a trabalhar lá como tipo um estágio, né? Como se fosse uma estagiária. E foi muito bom para mim, porque mudou minha vida completamente. Eu saí, né, dos programas, eu saí do bordel e fiquei trabalhando só nesse trabalho, um trabalho que eu não sentisse tanta vergonha. E obviamente eu fui, né, entrei em contato com a minha mãe, pedi desculpa por tudo que eu fiz ela sofrer. E quando eu procurei minha mãe, ela falou que realmente ela acredita que aquilo aconteceu comigo, porque o filho do meu padrasto, ele arrumou uma mulher, e logo assim que ele se juntou com essa mulher, que ele começou a morar com essa mulher, ele batia muito nela e tal. E teve um dia que teve uma confusão muito grande na família lá da mulher do filho do meu padrasto, porque a mulher, né, do filho do meu padrasto falou que o meu padrasto tentou mexer com a irmã dela de 15 anos de idade. Então minha mãe acreditou em mim, minha mãe viu que eu não estava mentindo, e pelo jeito que o filho dele trata a mulher dele, ela viu que eu não estava mentindo, que realmente eles me agrediam, sim, não só de mim, mas como eles também me agrediam. Só que a minha mãe, ela tem uma dependência emocional tão grande por esse homem que ela não deixa ele de jeito nenhum. Eu já chamei ela para morar comigo, já mandei ela largar ele, e ela não consegue. Ela fala que não é feliz, mas fala que também não consegue deixar ele. Eu não posso fazer nada se ela mesmo aceita passar por isso, se ela mesmo se submete a passar por isso. E, gente, eu não guardo rancor da minha mãe, sabe? Eu não guardo raiva. Obviamente eu tenho uma mágoa, sabe, lá no fundo, pela minha mãe não ter acreditado em mim e eu ter que fugir de casa, porque se ela tivesse botado ele pra fora de casa, quando eu contei, isso tudo não teria acontecido, eu não teria passado por metade das coisas que eu passei na rua, entende? Então minha mágoa com a minha mãe é essa, mas eu também não teria sido, talvez eu não teria sido a mulher que eu sou hoje se eu não tivesse fugido. Então, eu não guardo a raiva da minha mãe, até porque ela é minha mãe. Mas eu tenho uma mágoa muito grande, assim. Muito grande, assim, dela saber o que estava passando comigo e ela não ter feito nada. Hoje em dia, graças a Deus, eu tô muito bem, tenho minha profissão, tenho meu trabalho. Um trabalho que eu não tenho vergonha nenhuma de falar pra ninguém, coisas que eu mentia, né, quando eu tinha meu trabalho lá. E a única coisa que eu ainda tenho que aprender é que nem todo mundo é igual.
que nem todo homem que se aproxima de mim vai me fazer mal, vai se aproveitar de mim, igual o meu padrasto e o filho dele fez. Fala, galera! Gente, eu vou ser bem breve aqui, até porque o vídeo já ficou muito grande, mas a história realmente era muito grande e eu não queria cortar detalhes, né, importantes da história. Mas eu aconselho que você faça uma terapia, procure um psicólogo, né, para você fazer um acompanhamento psicológico, para você tirar, né, esse bloqueio que você tem, né, de conhecer outras pessoas por conta do que aconteceu com você na sua infância, né, e na sua adolescência. Gente, mais uma vez aí uma história muito revoltante, porque a mãe simplesmente preferiu acreditar e ficar do lado do marido, né, enquanto a filha passou por momentos que eu não consigo nem imaginar na rua. Acabou fazendo ela para poder conseguir se manter, para poder conseguir comer. E a única coisa que eu posso dizer aqui é que, graças a Deus, você não ficou muito tempo nessa vida, porque a gente sabe que há muitos riscos, né, que a mulher ela corre, né, porque tem muitos homens maldosos. Mas você usou isso como um degrau para você fazer sua faculdade, você se formar e ter a profissão, né, que você talvez tanto almejou. E é isso, galera. Se você já passou por algo parecido, se você tem qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra gente trazer sua história aqui no canal também. Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente dar um engajamento maior no canal. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.